Olá, esse é o episódio 7 da nossa série sobre terraplanismo. Ainda estamos falando sobre o vídeo 1b do Afonso, no qual ele menciona várias passagens bíblicas para defender algumas teses terraplanistas. Entre essas teses, existe a de que a Terra é um disco, outra tese é de que a Terra não se move, outra que o Sol é que se move em relação à Terra, e assim por diante. Bem, essas passagens são usadas de uma forma bastante errada por terraplanistas. Por que errada? Porque existem maneiras corretas e maneiras erradas de se analisar texto. E maneiras corretas dependem de que se sigam certas regras. Ou seja, não podemos ler um texto de qualquer maneira e esperar tirar as conclusões adequadas de acordo com a intenção do autor. Por isso eu mencionei vários tipos de regras que a gente precisa seguir ao examinar um texto. Aqui no caso específico nós estamos falando de textos bíblicos. E esses textos bíblicos foram escritos numa época muito antiga e numa linguagem diferente e produzidos por uma cultura diferente. Nós precisamos tomar cuidado para não ficar com a primeira ideia que nos vem à cabeça quando a gente lê esses textos. Por isso a gente precisa aprender a estudar as expressões da época, a linguagem, a cultura, ver como as coisas eram representadas linguisticamente na época, evitar os anacronismos, ou seja, entender expressões antigas no sentido que teriam hoje em dia. Então nós precisamos ter uma série de cuidados ao estudar os textos bíblicos. Pois bem, uma grande parte desse trabalho é facilitada para nós por eruditos que estudaram, dedicaram anos da sua vida estudando as culturas, as línguas, verificando qual é a melhor maneira de traduzir. Então, no episódio anterior, nós mostramos como a gente tira proveito desse trabalho dos eruditos, né? Só na parte mais acessível, mais simples. Na prática, nós devemos também estudar gramáticas, estudar léxicons, estudar maneiras de trabalhar com as linguagens originais, né? A gente deveria fazer um estudo mais profundo. Mas no episódio anterior, eu mostrei como simplesmente comparando diferentes traduções da Bíblia, nós já estamos pegando carona no trabalho de eruditos para saber as diversas possibilidades de tradução de cada texto. Bom, dois textos mencionados pelo Afonso que supostamente defenderiam que a Terra é um disco são Isaías 40, 22, que nós exploramos no episódio anterior, e Provérbios 8, 27. No episódio anterior, nós vimos que a palavra central ali, a palavra que eles traduzem como disco em algumas traduções, também significa céu, também significa horizonte. Então ela tem vários significados que não nos permitem concluir exclusivamente que a Terra é um disco a partir da expressão de Isaías 40, 22. E além disso, existem outras complicações, outros erros de leitura do pessoal que lê Isaías 40, 22 e tenta concluir que a Terra é um disco. Pois bem, hoje nós vamos fazer um episódio mais curto sobre Provérbios 8, 27. Provérbios 8, 27 tem uma situação bastante parecida. Então vamos dar uma olhada. Será que Provérbios 8, 27 nos diz que a Terra é um disco? Eu coloquei aqui o texto original. Como está em hebraico, o versículo 27 do verso 8, do capítulo 8. Então, destaquei aqui a palavra, de novo, hug, que é aquela traduzida às vezes por disco, às vezes por céu, às vezes por horizonte. E vamos verificar como esse texto foi traduzido em português e inglês. Não vamos passar por tantas línguas hoje, porque eu já dei uma boa amostragem no episódio anterior. Basta a gente dar uma olhadinha em algumas poucas traduções que a gente já vê que tem vários significados essa palavra. Então vejamos, em português. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo.
palavra que foi traduzida por horizonte aqui é rug, aquela que eles estão tentando traduzir por disco, que também é uma das traduções viáveis. Vejamos a nova versão internacional. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu, quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Traçou o horizonte, de novo, superfície do abismo. O que é a superfície do abismo? Abismo nesse contexto da ideia de imensidão de águas, o oceano. Então, traçando o horizonte no oceano, é uma forma poética de se expressar, né? Que toda a extensão do que a gente pode ver foi Deus quem fez. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava os círculos sobre a face do abismo. Aqui fala em círculo. Mas círculo, então, é uma das traduções possíveis. Então a gente não pode pegar essa tradução exclusiva para provar que a Terra é um círculo. É que eu peguei algumas do inglês também, porque tem uma nuance diferente em algumas traduções do inglês aqui que são interessantes. Por exemplo, da King James. When he prepared the heavens, I was there. When he set a compass upon the face of the death. Compass aqui significa compasso mesmo nesse contexto. O que é um compasso? É um dispositivo, um aparelho que serve para a gente desenhar um círculo. A gente prende uma pontinha no centro, em algum ponto, no centro do que vai ser o círculo, então desenha ao redor usando a outra ponta. Isso desenha uma circunferência, na verdade, né? E esse aparelhinho se chama compasso. Agora, é literal isso aqui? Será que Deus pegou um aparelho gigante, com um compasso gigante, e aí marcou na água ali um ponto e aí fez um círculo ao redor? Isso não faz muito sentido, né? Obviamente uma linguagem poética. A tradução Jubilee 2000 diz a mesma coisa, essencialmente. E a New International Version repete ali aquela questão do horizonte, né? Que ele, quando Deus marcava o horizonte sobre a face do abismo. Também tem uma outra tradução, é NLT, que também fala em horizonte. A ASD fala em círculo. E tem uma que é de Wycliffe. Então, essa tradução de Wycliffe, na verdade, está se referindo ao compasso de novo. É uma figura de linguagem, como se Deus tivesse usado um compasso gigante para definir onde é que fica o horizonte, né? Então, não está dizendo que a Terra é um disco necessariamente. Poderia ser um disco por essa passagem? Sim, poderia. Mas essa passagem não prova que é um disco, porque os sentidos das palavras são vários aqui. Agora, analogamente a Isaías 40, 22, a ambiguidade não permite que se prove que a Terra é um disco. Pelo contrário, a palavra hug parece referir-se ao horizonte nesse caso. O compasso também seria uma boa tradução, mas obviamente em sentido figurado, né? Não existe um aparelhão gigante que Deus usou para marcar o horizonte. E a linguagem é obviamente poética, ela não é técnica, né? Se a pessoa acha que isso é uma linguagem técnica, é porque a pessoa realmente não tem ideia do que é uma linguagem técnica, né? Realmente. Mas basicamente isso resume a ideia de Provérbios 8, 27, que para defender a ideia de que a Terra é um disco, é um argumento inválido. Então, Provérbios 8, 27 também está detonado. Não serve para demonstrar que a Terra é um disco. Nos próximos episódios, nós vamos tratar de mais passagens que supostamente demonstrariam teses terraplanistas. E nós vamos ver que essas teses não têm apoio bíblico, que essas passagens, na verdade, são todas inválidas para defender as respectivas teses terraplanistas. Então, não percam. Até lá!